Oi, oi, meu povo. Sumi, mas voltei. Apareci. Tô pensando um pouco mais sobre o que eu faço de vídeo. E como eu vou fazer, se eu faço só das coisas que eu estou estudando, lendo, estudando barra lendo, ou se eu faço com outras coisas, enfim. Aí, eu falei que eu ia fazer um projeto para ler e estudar a Bíblia, né? Então, começado está, tá? Não estou parada. Sou meio passos lentos, mas não estou parada. Essa semana eu andei tomando um ar, ganhando um pouco mais de... Essa semana que passou, né? Ganhando um pouco mais de... Não sei se a palavra seria motivação, mas vamos lá. Isso é assunto para outra coisa. Eu fiz os meus resuminhos. Eu vou pegar Isaías. Vou estudar Isaías, né? Então, eu fiz o seguinte. Eu peguei um livro que chama Entendes o que Lê? Coisa assim. E aí eu falei, vou ler só a parte que diz respeito a Isaías. Aí eu fui olhar, não tinha. Por quê? O nenenzinho ali. Tá engatinhando pra lá e pra cá. Ui, olha lá. Ele fala dos profetas, né? Ele fala, para ler os profetas, o que é preciso? Gente, tá uma bagunça ali, porque eu tenho que tirar as coisas do chão pra pôr em cima por causa do neném, tá? Deixa eu até pôr um fundo um pouco menos ruim. Enfim, vamos lá. Aí eu anotei algumas coisas que eu achei interessantes e que eu vou somar ao que eu vou continuar lendo e estudando aqui pra frente, certo? Então vamos lá. O que ele falou? O que ele fala no livro? Na verdade, acho que são dois autores, então é isso. É que a gente precisa, quando a gente lê os profetas, nós precisamos prestar atenção na natureza da profecia. Elas têm uma função e uma forma. Olhar o significado das profecias, e para isso preciso olhar para trás, porque muitas das profecias foram para aquele tempo, então elas eram coisas sobre o futuro, mas um futuro que para nós hoje já é passado. Ele fala bastante isso nesse livro. Ele fala que os profetas são como porta-vozes de Deus, falam em prol de Deus para seus próprios contemporâneos, que é o que eu falei, né? Eles falavam do futuro que já chegou. A gente que tá aqui hoje, pra gente já passou, já é passado. Mas, para o povo da época, era o futuro, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou, que eu falei, não sei se eu já tinha ouvido isso, se eu já tinha pensado, mas sabe quando você ouve alguma coisa que é como se fosse a primeira vez? Eu tenho a impressão que eu já ouvi isso. Mas, quando eu li, eu falei, é verdade. Que ele fala assim, que Deus relembra as pessoas, por meio dos profetas, lembram que a lei, aquele negócio que fala assim, na Bíblia fala assim, Deus fala assim, põe entre vós a vida e a morte, bênção ou maldição, escolha pois a vida, né? Ele lá, até anotei aqui, ó, Levítico, Deuteronômio, ele fala todas as leis, ele fala tudo, ele fala também, se você fizer isso, você vai acontecer isso, as bênçãos. Se você, porém, desobedecer, fizer isso, fizer aquilo outro, vai acontecer isso. E o que os profetas, no caso, faziam? Eles apenas traziam, tipo assim, vocês escolheram a bênção, então vai acontecer isso. Ou, vocês escolheram a maldição, então vai acontecer isso. Deus tá falando que vai acontecer, entendeu? Então eles não vinham com coisas novas e novos insights, digamos assim, que o povo gosta de usar palavras americanizadas, né? Eles iam com a própria palavra de Deus, no caso, Bíblia, né? E falava aquilo que Deus já tinha falado, que Deus já tinha alertado e falado que se fosse feito, ser bênção, ou se fosse feito, ser maldição, né? Então, aí eles falam aqui, ó, quando ler os profetas, busque isso, preste atenção. Identificação do pecado de Israel ou do amor de Deus por Israel.
E também, uma predição da maldição ou da bênção conforme as circunstâncias. Então, ó, a mensagem dos profetas não era deles, mas sim de Deus. Então, por exemplo, isso já é uma coisa que a gente pode usar para os dias de hoje. Em que sentido? Se tem um cara que se diz profeta e ele entrega palavras dele mesmo, não é profecia. Eu já ouvi uma vez, umas semanas antes, a pessoa falou, você... eu não lembro 100%, acho que era sobre o meu zelo com as coisas da igreja e tal. Um zelo religioso, você tem um zelo religioso. Beleza. Você quer achar que eu tenho um zelo religioso porque eu sou chata com algumas coisas? Fica à vontade. Dependendo, podemos analisar, ver se é isso mesmo ou não. Mas aí, não satisfeita, a pessoa foi no domingo e quis meio que me entregar uma palavra falando que Deus ia mudar esse zelo religioso no meu coração. Eu falei, conveniente, não? A pessoa não se agrada do zelo que ela diz que eu tenho, ou para ela não é satisfatório. Aí, justo quando ela tá falando pra mim daquilo, tava se incomodando com aquilo em mim, de repente Deus tem uma palavra pra mim exatamente sobre aquilo. Eu olhei e foi... Então, acho que isso é uma profecia do homem, não de Deus, né? Claro que a gente sempre tem que revisitar as nossas ações, atitudes, pensamentos, ver se realmente está sendo uma coisa que não está agradando a Deus, etc, etc, né? Mas eu não vejo, assim, que algumas coisas a gente zela a respeito da palavra de Deus, a respeito da igreja, e elas... E não pode ser um zelo, não tem como ser um zelo religioso, sabe? Enfim. Discussão para outro vídeo. Continuamos. Aí ele fala assim, ó. Isso aqui me pega, porque é aquela coisa do... O evangelho é simples. É e não é, sabe? Tem coisas simples de compreensão, mas tem coisas que não são tão simples. E ele fala isso da Bíblia. Tem passagens e partes da Bíblia que elas são bem óbvias, assim, não tem muitos mistérios e segredos escondidos para serem revelados, etc. Mas existem partes que não, que elas precisam de um estudo detido, de um estudo ali, que você precisa às vezes de uma ajuda para compreender, sabe? Aí ele até menciona de 3 fontes que nós podemos usar para fazer estudos aprofundados. Porque os profetas, especialmente Isaías, né, eles falam que Isaías, pelo que eu tô vendo aqui, Isaías é um livro bem... Ele é tido como um dos maiores profetas, pela beleza da sua escrita, pelo que ele escreveu, por vários motivos, né? Então, ele carrega muita coisa, e pra gente ter essa compreensão melhor, a gente precisa de uma ajuda, porque às vezes a gente acha que a gente é os bambambam e que só lendo a Bíblia a gente vai dar conta de resolver a vida tudo sozinho, tipo, vai aprender tudo sozinha. Sim, Deus ensina a gente, o Espírito Santo ensina, mas veio pessoas antes de nós que aprenderam e passaram pra frente, e aí outras pessoas aprenderam com quem a gente passou, sabe, foi criando-se aquele conhecimento acumulado de várias pessoas. Por que não fazer uso disso? Não é mesmo? E aí é onde ele fala que você pode usar dicionários bíblicos para te ajudar, comentários bíblicos e manuais bíblicos. E aqui quando ele fala comentários bíblicos, está para além daquela Bíblia comentada, sabe? São aqueles livros enormes, gigantes, às vezes em mais volumes, que são os comentários, versículo a versículo da Bíblia, comentários exaustivos, que algumas pessoas usam esse termo. Enfim, são as ajudas que a gente pode ter. E aí ele continua. Aí eu falo assim, então, beleza, você se atentou para todos esses pontos, agora você também vai prestar atenção no seguinte: contexto histórico daquele profeta que você está lendo. E aí dentro do contexto histórico, existe o contexto maior e o contexto específico. O contexto maior é tipo assim, o que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo com Israel? O que estava acontecendo com Judá? O que estava acontecendo ali onde estava Isaías? O negócio tava feio. Isso eu vou deixar pro próximo vídeo, porque daí eu vou trazer um resuminho do que eu já vi
sobre isso. Eu ia até ler um monte de livros e coisas que falam da... Nossa, meu cabelo tá uma maravilha. Que falam sobre esse contexto histórico, um pouco sobre a vida de Isaías, que Isaías era casado, tinha 2 filhos, e para lá, como que estava a sociedade na época. Mas eu pensei que eu não vou fazer muito isso, não. Acho que eu vou ler só um mesmo, pelo menos por agora, e já começar o livro. Porque eu acho assim, o contexto histórico é um só, né? Então, talvez tenha uma informação a mais ou outra, mas isso eu posso ler depois também e agregar ali aquela informação. Enfim, você tem que prestar atenção nesse contexto maior. E o contexto específico, que é... Tipo assim, igual que ele fala assim, ó, você precisa saber a data, o auditório e a situação. Então assim, por que que aquilo estava sendo falado para aquela pessoa naquele momento? Né? Por que exatamente? É igual assim, eu estou inserida neste mundo. Qual que é o contexto histórico de hoje? Ah, tem guerra na Ucrânia com a Rússia, tem guerra em Israel, tá acontecendo queimadas pelo Brasil inteiro. O povo tá botando fogo. Inclusive botaram fogo nos terrenos aqui perto de casa, graças a Deus já apagou e assim, até tem menos risco de voltarem a pôr, porque já queimou quase 90%. Olha, seu neném. Aí, esse é o contexto maior. Qual que é o meu contexto agora? Estou aqui em casa, tentando fazer um vídeo, esse é o contexto específico, enquanto o meu bebê tá aqui do lado, apoiando no piano para poder ficar em pé. E a mamãe tá com medo dele cair. Esse é o contexto específico. É tipo isso, assim, entendeu? Então você tem que entender o geral, o macro e o micro. Então você tem que olhar para esses dois lados para você entender aquela profecia, o porquê daquilo que está sendo dito naquele momento, entendeu? Aí aqui tem uma parte que eu anotei algumas observações sobre o que ele fala, mas eu acho que eu espero que os comentários me ajudem mais com isso, porque ele fala assim, que de formas do pronunciamento profético que entra lá, né, no que ele falou lá no começo, que é a natureza e forma, a função e forma, né. Então, as formas, ele fala processo jurídico, oráculo do ar, e oráculo é verdadeira revelação divina, tá? Aí ele fala aqui também de profetas como poetas. Não, tô faltando uma. Aqui, a promessa, o oráculo da salvação. E aí ele coloca, por exemplo, o processo jurídico, Deus retratado de modo imaginativo como sendo o demandante, promotor público, o juiz e o oficial de justiça no processo jurídico contra o réu, no caso Israel. O oráculo do Ai contém ou explícita ou implicitamente 3 elementos que caracterizam de modo sem igual esta forma: o anúncio da aflição, a razão da aflição e uma predição da desgraça. Aí tem a promessa, que ela faz referência ao futuro, a menção de mudanças radicais e a menção de bênçãos. Isso aqui eu particularmente acho, porque até não sei se é as formas ou se é o estilo que ele fala que tem mais de 3, mas ele menciona 3. Mas eu acho que isso, os comentários, dependendo do comentário que eu pegar, vai ter essa informação um pouco melhor. Ele fala aqui também, ó, os profetas como poetas, que muito... Isaías, eles falam, pelo que eu já antecipei, ele é tido também como um dos profetas com a escrita mais bela. Confesso que nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Confesso que estou lendo Isaías já, eu fui dar uma lida antes, né? Tipo assim, você entende, mas não entende, sabe? Eu comecei a prestar atenção nisso. Você sabe o que ele tá falando ali, que ele tá entregando palavra de juízo, tá pregando... Só que você fala assim... Tá, mas por quê? Pra quê? O que que tá acontecendo? Realmente tem coisa que se você não for mais a fundo, você não... Você, sabe, fica uma informação muito solta, muito superficial, que na verdade esse é um dos nossos grandes problemas hoje em dia, né? A superficialidade no evangelho, na palavra. A gente conhece muito superficialmente a palavra. Olha, só um pouquinho. Pronto, a bucha ia cair tudo ali. Aí, ele fala, né, dos profetas como poetas, e aí ele coloca estilos, né, que ele fala assim, tem 3 estilos, 3 aspectos do estilo repeticioso da poesia, nossa,
veterotestamentária, que é do Velho Testamento. Paralelismo sinônimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético. Que aí são coisas mais assim, tipo, a primeira linha, a segunda linha ou a linha subsequente repete ou reforça o sentido da primeira linha. Então, assim, formas de como foi escrito. Igual quando a gente tá na escola, a gente estuda poesia, poema, aí você sabe essas coisas assim? É tipo isso. Uma observação sobre isso que faz a gente... O que foi, meu amor? Mamãe vai terminar aqui e a gente vai comer. Tá, aí outra coisa que eu queria deixar. 3 coisas, na verdade, que ele pontua. Ele pontua assim, uma preocupação. O profeta como pronunciador do futuro, que é aquele negócio que eu falei. Eles prediziam eventos futuros, mas que para nós já são passado. Então, quando eu leio, eu tenho que meio que me colocar naquela época e perceber que eles estavam falando para um futuro. Mas quando eu volto para minha realidade, eu falo assim, aquele futuro já passou, aquela profecia já foi, já, entendeu? Claro que dentro da palavra de Deus existem profecias a serem cumpridas ainda. Estamos falando das que já foram cumpridas, tá? Então, ter esse discernimento, tentar entender as profecias que já foram concretizadas, as profecias que já foram realizadas naquele tempo. E entender que era para aquele tempo, fazer essa diferenciação. E aí ele fala também uma preocupação, a profecia e segundos sentidos. Isso que eu achei ótimo, que ele fala assim, ó, existe a inspiração e a iluminação. Assim, algumas passagens parecem ter um sentido claro no seu contexto veterotestamentário original, mas são usadas em conexão com um significado diferente por um escritor do Novo Testamento. Aí fala do sensus plenior, sentido mais pleno, que é a função da inspiração e não da iluminação. Então ele fala assim, o Novo Testamento foi escrito por pessoas inspiradas por Deus. Então, se elas encontraram um segundo sentido, uma coisa mais profunda dentro de uma profecia feita, que às vezes até já foi realizada, não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa. Não vou eu sair cavocando segundos sentidos escondidos dentro da Bíblia. Porque quem pode fazer isso são os escritores inspirados por Deus. Nós hoje somos iluminados, que ele fala. Nós não somos escritores inspirados, somos leitores iluminados pelo Espírito Santo. Que quando lemos e o Espírito Santo nos contempla com entendimento, isso quer dizer que nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Então eu não vou tirar sentido da minha cabeça uma coisa. É onde a gente vê absurdo sendo dito no púlpito, achando que eu posso descobrir o Brasil de novo, entendeu? Tipo assim, e às vezes é uma coisa assim que em 2000 anos de história nunca ninguém interpretou daquele jeito, mas você, Alecrim Dourado, é muito especial. Por isso você encontrou esse significado, esse sentido único e exclusivo que nunca ninguém pensou. Sinto muito te informar, mas assim, a probabilidade de 99,9999% de que você esteja errado, entendeu? Que não, se ninguém nunca entendeu isso da Bíblia, dessa passagem que você está lendo, é que provavelmente você está equivocado. E outra coisa para nós encerrarmos, que esse vídeo já ficou enorme, eu não pensei que fosse ficar tão grande, eu acho que eu vou dividir meus vídeos mais do que eu tinha pensado. Enfim, vamos lá. Um benefício final, a ênfase dual sobre a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia é a crença correta, ortopraxia é a ação correta. Então, Deus conclama o povo do antigo Israel e Judá a um equilíbrio entre a crença certa e a ação certa. Isso naturalmente permanece sendo o próprio equilíbrio que o Novo Testamento requer também. Deus ainda requer que a gente tenha não apenas a crença correta, mas a atitude correta. Não adianta eu crer em Cristo se eu não ajo conforme, entendeu? E isso vem de lá de trás, entendeu? Então, este é o vídeo para o projeto Lendo a Bíblia.
Então, assim, mas esse vídeo pode ser usado para qualquer um dos profetas que a gente for ler do Velho Testamento, tá? Então, são observações que ele faz acerca de todo e qualquer livro dos profetas, sejam os profetas maiores ou menores. Achei muito interessante. Muito válido. Ah, mas ele falou besteira. Talvez, não sei. Eu acho que não teve nenhuma besteira que ele falou aqui, nada fora da, né? E se ele falou alguma coisa que pode ser que não seja bem assim, vamos descobrir lendo a Bíblia, os comentários, dicionários, o que eu consegui ler e estudar. E que Deus me dê graça para entender. É nóis. Bora estudar comigo? Então, diz aí se você entendeu tudo que eu falei, se você já tinha prestado atenção nesses temas. Essa parte de que eles só falam que se você tiver Deuteronômio e Levítico na mente, eles só repetem isso. Eu falei, cara, que verdade! Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Curte, compartilha, comenta. Fala aí o que você entendeu. Se você já leu alguma coisa sobre isso. Se você está estudando a Bíblia, o que você está estudando, comenta aí. E até mais!